Boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores. Boa tarde, General Antonino Guerra, professor João Amorim. Queria agradecer ao professor Alessandro Ottaviani a oportunidade de participar desse seminário de grande importância sobre Santiago Dantas, jurista e estadista do Brasil. Queria agradecer a presença de amigos como o Dr. Durval de Noronha, Rosa Freire de Aguiar e minha mulher Maria Maia, aqui, o Nassif, né? E dizer o seguinte, que o passado tem valor na medida em que ele ilumina o presente, né? Essa frase não é minha, é de minha mulher hoje de manhã, quando estávamos conversando sobre o seminário, né? E sobre a questão sobre o papel de Santiago Dantas. Então, eu queria dar algumas palavras sobre a política externa e, ao mesmo tempo, sobre a atualidade do pensamento de Santiago Dantas no contexto da política externa independente, a sua atualidade, né? Então, nós temos que a época de Santiago Dantas, que foi ministro das Relações Exteriores por um período relativamente curto, né? Talvez um ano, mais ou menos, né? Uma das principais questões foi a questão de Cuba, né? Em que se iniciava toda a estratégia americana de envolvimento de Cuba, nas palavras deles, de contenção de Cuba, de contenção do perigo comunista, e que procuravam meios de organizar a sua ação estratégica nesse sentido. E qual era essa situação? A situação era, inicialmente, arregimentar os países da América Latina para, eventualmente, impor sanções a Cuba, de vários tipos. Desde a tentativa de exclusão da OEA, que não teve resultado, a aplicação do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, a aplicação de sanções econômicas, e tudo isso, mais ou menos, se coroava na 8ª reunião de consulta, né? Em que Santiago teve uma participação decisiva, né? E que 6 países não concordaram, mas Cuba não chegou a ser excluída, né? Ela somente foi excluída da Junta Interamericana de Defesa. Quer dizer, houve um esforço importante diplomático para impedir. Porém, a estratégia de isolamento de Cuba, de pressões sobre Cuba e de mudança do regime cubano, hoje em dia chamado de, é uma maravilha, né? Regime change. Regime change é mudança de regime. Mudança de regime é golpe de Estado. Não é outra coisa. Você quer mudar o regime de outra vez, se você está lá de fora e quer mudar o regime do outro país, é que você quer dar um golpe de Estado, né? E contrariar os princípios básicos, na opinião de Santiago Dantas, que, aliás, na opinião da Carta das Nações Unidas e da Constituição Brasileira, são os 2 princípios básicos das Nações Unidas e da Constituição Brasileira, que é a autodeterminação e a não intervenção. E diz Santiago, em várias ocasiões, que esses princípios são essenciais para os países fracos, para se defenderem do direito da força, usar a força do direito, né? Muito bem. Então, e qual é a atualidade disso, se não a Venezuela? É a mesma estratégia? Exatamente a mesma estratégia? Cria-se o grupo de Lima, um grupo de países, em geral associados aos Estados Unidos por acordos de livre comércio, como é o caso do México, Peru, Colômbia, Chile, etc., né? E o Brasil, em que o Brasil contraria 2 princípios básicos da Constituição Brasileira e da Carta das Nações Unidas. Porque a única forma de convivência internacional é que um país respeite que o outro se organize da forma que quiser e não intervenha, por meio de pressões, sanções, retaliações. Mas isso, hoje em dia, se transformou
numa prática generalizada. Os Estados Unidos impõem sanções, pressões, sem nenhuma base legal, sem nenhum respeito ao direito internacional, e não impõe só a Venezuela, não. Impõe a outros países, impõe a Rússia e assim por diante, né? Muito bem. Então, essa é uma primeira atualidade. Então, nós estamos diante do mesmo processo de mobilização, de pressões, de embargos, de criação de dificuldades econômicas internas, dificuldades políticas, financiamento de grupos internos, como foi no caso de Cuba, né, o financiamento de grupos para, inclusive, assassinar Fidel Castro e promover uma revolta interna. E Santiago dizia que não se pode achar que a adoção por um país de um regime socialista seja uma agressão aos demais. A agressão é uma agressão, né? Não era o caso. Nem é o caso da Venezuela. Ao que me consta, a Venezuela não agrediu nenhum país que eu saiba. Não agrediu a Colômbia, não agrediu a Guiana, não agrediu os Estados Unidos, não agrediu a França. O vexame recente dessa declaração do G7, condenando as eleições, as quais eles não tiveram nenhum observador, que foram absolutamente regulares, né? Em que houve candidatos de oposição, há jornais de oposição, televisões de oposição, rádios de oposição, e eles condenam e dizem que houve fraude, mas sem dizer qual foi a fraude. E já estavam condenando antes das eleições se realizarem, já estavam condenando. E ia haver fraude, claro, se o candidato deles perdesse. Que concorreu, teve 1.800.000 votos, quer dizer, foram vários candidatos, enfim. Mas essa é a atualidade daquela situação. Aquele mesmo desenrolar está se desenrolando agora como estratégia de mudança de regime. No caso atual da Venezuela. O Trump teve menos votos, inclusive, do que o Maduro. Não, o Trump teve menos votos que o Maduro. Teve maior número de não participação. O Macron teve um índice de abstenção maior. A Theresa May teve um índice de abstenção maior. Aí acusam, isto é, acusam de que os indivíduos iam receber comida para apoiar o governo. Então, 48% resolveu não comer, ir para a praia e não votar. Que coisa extraordinária, as pessoas com tanta fome. Bem, um segundo ponto, né, que ele dava, teve muito debate na época, era a questão das relações com os países socialistas e com o reconhecimento da União Soviética. Na época, 71 países tinham relações com a União Soviética, que aqui era um pavor extraordinário. Curiosamente, no presente, temos o pavor ao comunismo no Brasil. Temos aí pessoas apavoradas com o comunismo, né, no Brasil. É algo interessante que vem lá de trás, vem das questões mais, né? E ele, naturalmente, dizia que era do interesse do Brasil ter relações com todos os países, porque contribuía para a paz internacional, que era fundamental para o desenvolvimento e para evitar a guerra, né? E, ao mesmo tempo, para os interesses econômicos do Brasil, já que a expectativa, talvez não tenha se realizado na medida, mas a expectativa era de grande aumento do comércio com os países socialistas. Havia essa expectativa, estudos feitos, etc. Muito bem. Esse era um outro tema, que é um tema muito atual hoje em dia, disfarçadamente, que é, digamos, que está lá por trás, um pouquinho diferente, que é a ideia de sair do BRICS. Está lá latente, né? Porque são os Estados, hoje, que desafiam o Império Americano. Claro, não é a África do Sul, né? Vamos deixar claro, né? Não é o Brasil, né? Mas é a China e a Rússia. São os países, os Estados que desafiam o Império. Tem um Império,
os estados estão do lado de fora e que desafiam não, porque todo mundo tem juízo e sabe onde está a força das armas, né? Mas, digamos, contesta um pouco, não está totalmente, né? Não aceita totalmente a hegemonia americana, né? Bem, um outro tema, que é muito atual hoje em dia, era a ênfase que Santiago dava à integração regional. ênfase muito grande. Foi a época da formação da ALAUC, da Área de Livre Comércio, né? Associação Latino-Americana de Livre Comércio, ALAUC, né? Que estava em formação naquele momento, né? Justamente no período que ele era chanceler. E isso, então, era a importância que ele atribuía. E a atualidade do pensamento dele, o pensamento atual nosso, é justamente o reverso do dele, né? Nosso pensamento hoje de política externa e do governo em geral é o reverso do pensamento dele. Podia até se chamar hoje a política externa dependente. Tirava o IN que fica atrapalhando ali, né? Tira o IN e chama de dependente. E está tudo esclarecido. Dali para frente é só uma dedução lógica do que é. Hoje é a tentativa de sair da Unasul, que é um processo mais elaborado do que era a ALAUC. Naturalmente, a ALAUC era o início do processo de redução de tarifas, das negociações de uns poucos países. E a Unasul, que as pessoas, às vezes, que eu digo não, que às vezes não há uma consciência do que é o seguinte: um dos instrumentos de influência dos Estados Unidos na América Latina foi a OEA. A OEA cristaliza a doutrina de Monroe, de 1823. No Tratado de Versalhes, os Estados Unidos, com aquele Wilson, né? Wilson, mão de ferro, hoje em dia um grande... Não, nada disso. Insistiu e obteve o reconhecimento no Tratado de Versalhes da doutrina Monroe como um princípio internacional. Lá em 1919. Constituíram, antes até, o Bureau das Repúblicas Americanas, sediado em Washington. O Bureau era o início. Mais tarde, foi se transformando. Claro que houve um número muito grande de intervenções americanas, principalmente na América Central, intervenções longas. Na Nicarágua, foram mais de 15 anos de intervenção. Em Cuba, né, tinha um verdadeiro governador americano em Cuba, né, a emenda Platt, né, na República Dominicana, em toda parte. Foram intervenções seguidas, de acordo com o princípio de Theodore Roosevelt, que se deve falar baixo com um porrete grande. E baixava mesmo, e dizia que não admitia países que não fossem organizados. É o chamado corolário Roosevelt da doutrina Monroe, que era disciplinar os países que não se comportassem bem, principalmente com seus credores. Principalmente, né? Muito bem. Constitui a OEA. E o que é a OEA? A OEA é um organismo regional, previsto na Carta das Nações Unidas, e onde são decididas as questões regionais e não no Conselho de Segurança. Isto é, fora da influência russa. Então se decide no Conselho. Assembleia, Conselho, que nome tem? Que nome tem, né? Muito bem. Quando é criada a Unasul é criada com um foro de presidentes que passa a decidir os conflitos regionais. As questões não vão mais para o OEA. Horror. Horror, pânico. Né? Porque deixa de estar sob o controle americano e daqueles votos que eles arregimentam ali na América Central. E mais o Canadá, naturalmente, um país... Não sei se podemos chamar de um país. Né? Muito bem.
Então, o que ocorre? Isso é uma coisa... se estivesse um departamento de defesa americano, porque a Unasul tem um conselho de defesa, com a finalidade de definir o pensamento estratégico sul-americano, de desenvolver a indústria de armamentos, que é indústria de grande lucro para os Estados Unidos, que vendem para o Brasil e para o Chile, para vários países da América Latina, os seus armamentos, né? E é extremamente lucrativo. Em geral, armamentos de uma geração anterior à mais recente. Isso você pega ali e, como é que se diz? Dump, né? Ele joga no mercado os armamentos que já estão, do ponto de vista deles, superados por armamentos mais modernos. E vende, né? Então, a Unasul também tinha essa função. Então, se estivesse no Departamento de Defesa americano, ia ficar muito preocupado. Eu ia dizer, não, isso aqui não pode continuar. Esses meninos aí brincando no fundo da sala, que negócio é esse, né? Vamos botar um pouco de ordem nessa classe, né? Muito bem. Então, um outro ponto importante, quer dizer, ele dava ênfase à integração sul-americana e a situação atual é que justamente o Brasil, junto com outros países, anunciou a suspensão, não teve coragem de dizer que ia sair, anunciou a suspensão da participação, né? Muito bem. Isso é um outro ponto. Um outro ponto interessante, que é atual, é o seguinte, é a questão da África e de Portugal. Eles tinham uma dificuldade muito grande, porque, aliás, em vários discursos sobre a herança cultural portuguesa, em Angola, na África, né? E como é que Portugal nós tínhamos uma herança cultural, né? Quer dizer, nossa primeira universidade foi criada no século passado. A primeira universidade hispânica foi em 1500 e pouco, né? A contribuição cultural foi muito importante, né? Então havia a tentativa de fazer com que Portugal reconhecesse a necessidade de cumprir com os dispositivos da Resolução de 1960 sobre a descolonização e de que os países que tinham mandato colonial deveriam prestar contas. E Portugal não permitia que nenhuma missão das Nações Unidas fosse em Angola verificar a contribuição portuguesa para a colonização, para o progresso de Angola, né? Se houvesse isso, teriam deixado e permitido que a missão fosse para ver aqueles benefícios extraordinários e aqueles guerrilheiros malucos, né, que lutavam já contra. Mas era uma questão delicada interna, né? Mas a atualidade disso é a rejeição do terceiro mundo, é a rejeição total, não? Tudo isso. No início se falou, agora se fala um pouco não, mas é a rejeição. Isso não, esses países não interessam. Nós temos que ter relações com os Estados Unidos, com a Europa Ocidental. Isso é o que vai resolver os nossos problemas. Então tem uma atualidade esse contraste, digamos, né, entre qual era a posição dele, Santiago Dantas, a importância que ele conferia, inclusive, à África e tudo, e a independência dos países ainda sob domínio colonial. Muito bem. Depois, nós temos uma coisa interessante. É que, na época, havia uma concepção importante da parte dele sobre a necessidade do desenvolvimento econômico como fundamento da estabilidade e da democracia. Então, ele insistia muito nisso. E se insistia, na época, de que os países desenvolvidos tinham uma obrigação de financiar o desenvolvimento econômico dos países mais pobres. E, entre outras coisas, às vezes se esquece disso,
que os preços dos produtos primários de exportação durante a Segunda Guerra Mundial ficaram congelados, né? O que beneficiou muito os países que compravam. E, além disso, acumularam as reservas, não pagaram, coisa... Enfim. Então, havia essa ideia de que havia uma obrigação internacional em relação aos países subdesenvolvidos para promover o seu desenvolvimento, porque isso, inclusive, seria a forma, segundo o próprio Santiago, de impedir, ou melhor, seria uma forma de fortalecer a democracia na sua competição com o comunismo, né? Seria uma forma, né? Muito bem. Então, isso é muito atual, porque hoje em dia essa obrigação não se reconhece mais, não. Os países desenvolvidos não têm obrigação nenhuma de colaborar com ninguém. E nem o desenvolvimento é uma questão mais relevante. Hoje em dia, eles substituíram, nas negociações internacionais, todas as negociações da primeira Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a negociação de acordos de produtos de base, tudo isso foi substituído pelo que hoje se chama de temas identitários, né? Temas identitários. Quais são? Gênero, discriminação racial, moradia. Então, fizeram uma série de conferências e passaram a culpa para nós, né? Aquela culpa que era muito, não é culpa propriamente, a responsabilidade passou a ser dos países subdesenvolvidos. Olha, vocês têm que resolver os seus problemas de desigualdade. Aí nós não temos. Então, vem os objetivos do milênio, vocês têm que resolver aí. E aí, alegremente, nós aceitamos essa mudança de enfoque, né? Não é que esses temas identitários não tenham importância, só tem que a sua adoção serviu para retirar a responsabilidade dos países altamente desenvolvidos de contribuírem para o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, vítimas do colonialismo, inclusive. Né? Esses temas, naturalmente, eu não quero dizer isso, fica parecendo que eu sou uma pessoa... Eu não sou uma pessoa moderna. Esses temas são importantes. Os temas de gênero, de raça, e assim por diante, LGBT, tudo isso é muito importante. Não estou dizendo que não seja. Estou dizendo que no contexto das relações de política internacional, esses temas vieram a substituir os temas de reivindicação. Entre eles, na questão do desarmamento. Na época, o Brasil era membro da Comissão do Desarmamento. Um dos 8 países que não eram nem ocidentais, nem socialistas. Eram 5, 5 e 8, né? 18 estados. E o Brasil era um deles. Os outros eram a Birmania, Etiópia, Índia, México, mais alguns. Suécia. Eram 8. Né? Tem que a Argentina também. Etiópia tem certeza. Mas não importa, eram 8 estados que não eram nem, digamos, 8 estados mais ou menos ex-colônias, digamos, Egito, né? Tem os países socialistas, 5 ocidentais. Então, na época, qual era a ideia? Era de que os estados que, na realidade, colocavam em risco a paz internacional eram os estados altamente armados, o que me parece de uma lógica absoluta. Não posso admitir que estados fracamente armados coloquem em risco a paz internacional e venham a provocar uma guerra mundial. Né? E havia a ideia de que o desarmamento, havia a ideia de que o desarmamento deveria gerar recursos para o desenvolvimento, na medida que reconvertesse
a indústria de armamentos seria reconvertida e os recursos liberados se esperava que revertesse. Isso não é mais agora assim, não. Não. É o contrário. Quer dizer, os responsáveis pelo risco são quais países? São o Irã, com suas poderosíssimas armas, né? A Coreia do Norte, né? Esses que são responsáveis. Os outros que têm 5.000, 7.000, 8.000 ogivas nucleares, porque criaram o Tratado de Não Proliferação, né? Em que os países podem proliferar verticalmente, os que já são armados, mas não permite que a proliferação horizontal para os países que não têm as armas. O que mostra a diferença de percepção que ele, Santiago Dantas, tinha da questão do desarmamento. Quer dizer, o desarmamento é uma obrigação em que os países não armados devem contribuir com as suas ideias, mas que é uma obrigação dos países armados. Na época, principalmente, na época não havia nem a França havia explodido ainda armamentos nucleares. Era a Inglaterra, Estados Unidos e União, e nem havia o Tratado de Não Proliferação, que é de 68, né? Muito bem. Então, isso tem um paralelo hoje, né, na política externa dependente, né, que é essa que nós estamos seguindo, né? E que, digamos, até a própria ideia do desenvolvimento foi substituída pela ideia do equilíbrio fiscal. Não importa como, tem que ter equilíbrio fiscal. E tem que controlar a inflação de qualquer jeito. Nem que se mate o último desempregado. Mas com equilíbrio fiscal, né? Quer dizer, algo extraordinário, né? Moral da história. E um último ponto da época, que era muito importante, dizia ele que o Brasil, para resolver os seus problemas de desenvolvimento, ele tem de aumentar suas importações. Ele definia, temos que aumentar as importações de bens de capital e assim por diante, para atingirmos a taxa de crescimento mínima de 7,5%. Ele declara isso. Hoje as pessoas ficam felizes com 2%, 1,5%, ficam na maior alegria, né? E dizia que era indispensável aumentar as importações e que para isso é necessário aumentar as exportações, né, para poder gerar as receitas para importar. E isso era um dos argumentos para justificar as relações com todos os estados. Eu queria aumentar as exportações e a diversificação dessas relações econômicas. Ele sempre fazia muito, não tem nada a ver com a questão ideológica. O Brasil é um país do Ocidente, ele reiterava muito isso, né? Não pertence a nenhum bloco, mas é um país de valores ocidentais. Uma diferença aí sutil, né? Então, nós estamos, digamos que o pensamento ele é extremamente atual no sentido de que eram justamente o oposto da visão que se tem hoje em dia de política externa e de política de governo. Exatamente o oposto, né? E nós estamos vivendo essa situação dificílima, né? Que o Brasil está envolvido num processo de destruição do Estado de Direito. Nós estamos aqui na Faculdade de Direito. Nós estamos num processo de destruição do Estado de Direito democrático, né? Em que juízes, procuradores e policiais violam a lei todos os dias, com prisões, conduções coercitivas, delações que são reveladas seletivamente, condenações absurdas, sem provas.
a criação da teoria do domínio do fato, né? A criação agora da teoria da analogia, que é uma nova teoria que está surgindo. E tem a da convicção também. E tem a da convicção também. A convicção de que houve um crime. E isso é uma lista extraordinária de atos cometidos em violação da Constituição, a presunção de inocência que está claramente enunciada. Né? Então, nós temos uma situação que um juiz de primeira instância, que ninguém sabe de onde veio, de onde foi treinado, sabemos perfeitamente onde foi treinado, né? Pelo Departamento de Justiça americano, pelo esquema dos acordos de cooperação judiciária, né? Não é verdade? Um juiz de primeira instância, ele contraria a Constituição, contraria toda a legislação brasileira, dá condenações absurdas, pratica atos de tortura, que quando se prende um indivíduo sem nenhuma culpa, 2 anos, etc., até que ele delate alguém, né? É um ato de tortura. Aliás, as condições não são das melhores, não, nas prisões lá. Não são, não. Né? E 3 juízes de uma turma do tribunal, com notórias ligações familiares com o juiz de primeira instância, aumentam as penas para evitar. E eu queria dizer para os senhores e senhoras, e caçaram o povo brasileiro. 4 pessoas caçaram os direitos do povo brasileiro ao impedir que o presidente Lula, ao condenar o presidente Lula para um apartamento que não é dele, onde nunca morou, que nunca pagou, mas que se alega que recebeu um apartamento chamado agora pela imprensa de Mukiflex, depois que é um apartamento pobre, uma coisa. Então ele fez favores de bilhões para receber um apartamento que não recebeu e é condenado. 4 indivíduos estão caçando não o direito do presidente Lula ser candidato, não, mas sim o direito do povo brasileiro de votar, inclusive nele ou no outro, mas enfim, e de termos umas eleições verdadeiramente democráticas. Então é algo extraordinário que está acontecendo. E estão destruindo o poder judiciário, porque o Supremo Tribunal Federal, nenhum juiz do Supremo coloca um freio nesse juiz de primeira instância, que poderia fazê-lo. Bastava um ofício e dizendo, o senhor não está agindo com imparcialidade, e retirava as ações. Ele acabava com ele. Mas quem são os patrões dele? Né? Tem patrões. Então, é isso que estamos vivendo no Brasil. A destruição do Estado de Direito Democrático e a destruição também do Poder Judiciário, porque todas as normas, toda a hierarquia do Poder Judiciário está destruída. Né? E isso é muito grave. De modo que eu queria dizer isso aos senhores. Lamento dizer isso. Lamento não, acho que a mim é importante dizer. Né? Estamos diante... Já terminou meu tempo? Já, né? Pode concluir. Posso concluir? Nós estamos vivendo no Brasil o mesmo que viveríamos se tivéssemos sofrido uma ocupação estrangeira. É isso que está ocorrendo. Todos os atos desse governo seriam os atos de um exército de ocupação estrangeira. Isso é todo favorecimento às empresas estrangeiras, a desregulamentação, a privatização, a desnacionalização. Tudo que a potência estrangeira faria. E o melhor de tudo é que não foi preciso nem pedir. Eles fazem sozinhos. Né? Mas teremos a oportunidade em outubro de interromper esse processo de destruição da economia brasileira,
e do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Teremos essa oportunidade em outubro. De modo que eu queria dizer uma última palavra. Lula livre! Lula livre! Obrigado. Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, como sempre, lava a alma ouvi-lo. Muito obrigado. Muito obrigado.